Meus amigos, acompanhantes da nossa programação semanal, toda terça-feira, 21h45, aqui no nosso canal, os estudos do livro Nosso Lar. São episódios semanais, com média em torno de 30 minutos, para estudarmos os capítulos do livro Nosso Lar. Psicografia de Chico Xavier, autoria do espírito André Luiz. Estamos hoje no episódio número 9, que coincide com o capítulo número 9 da obra. Estamos hoje com o título Problema de Alimentação. Américo, alimentação no plano espiritual? Coisa estranha, né? Quem morrer vai sentir fome, aí já fica sabendo que... Agora, precisa tomar cuidado, não é qualquer coisa que a gente vai ter lá, mas parece que ainda precisa de alimentação, né? Então, o livro vai falar exatamente sobre isso. Era muito estranho na época que o livro foi escrito, né? Mas hoje a gente já tem uma outra compreensão disso também. O espírito André Luiz estava ali admirado, enlevado na visão dos jardins prodigiosos, lindos, harmoniosos, multicoloridos, daquela colônia espiritual, Nosso Lar. E ele pediu para o dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Ele deve ter cansado um pouquinho. Pois é. E o enfermeiro concordou de bom grado. Estava ali uma agradável sensação de paz, felicitando o espírito. Conversavam sobre as questões todas da própria vida e daquela sensação de paz agradável que ali está. E ele vai pôr uma expressão muito interessante aqui: caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Olha só que coisa interessante dita aqui. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderou André Luiz, é induzido a examinar numerosos problemas. Como é que fica o abastecimento? Eu não tenho notícia de um Ministério da Economia, Américo, o Ministério da Economia citado aqui, que lá não tem, nós já vimos a relação de ministérios. É verdade, não tem Ministério da Economia. No entanto, existe economia em todo lugar, né? Porque a economia é a distribuição dos recursos que o núcleo tem e precisa. Os núcleos são autônomos, cada núcleo tem a sua direção, como na Terra, as cidades e os estados também, né? E ainda voltando um pouquinho a respeito da canseira que o André Luiz se referiu, eu encontrei hoje, e vou colocar aqui a imagem que você vai ver agora, uma informação que está no livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec vai escrever o seguinte: a vida espiritual, em todos os seus graus, é de atividade constante, mas isenta de fadigas. Então, provavelmente, o André Luiz está se adaptando à atmosfera mais rarefeita, ele deve ter cansado um pouquinho, mas, normalmente, esse cansaço é mais da mente, não é? Há referências no livro Mensageiros que eles vão descansar junto à natureza depois de uma madrugada intensa de serviços, porque estão fazendo serviços na crosta, enquanto os homens dormem, ou pelo menos uma parte, né? Muita gente no mundo espiritual fica trabalhando com aquelas pessoas que estão descansando e fora do corpo. Então, basicamente, não há muita fadiga como nós temos aqui. A gente precisa de 8 horas de sono para recuperar as forças de um dia para o outro. Claro que nem todos precisam de 8 horas, mas a grande maioria, e alguns até mais, por exemplo, os bebês. Mas, enfim, na vida espiritual, esse tempo de sono é muito reduzido, porque o corpo espiritual é muito sutil.
não precisa de tanto descanso assim, né? Esse cansaço que existe no corpo, fruto do próprio uso do corpo, é muito diferenciado no mundo espiritual. Mas André Luiz, então, fala de, não tenho notícia de um Ministério da Economia. Aí o Lísias inicia a sua explicação dizendo que antigamente os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Decidiu, porém, o atual governador atenuar as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Quer dizer, é um treinamento aí também que o governador decidiu para ir se desapegando dos costumes e hábitos materiais. Então, as atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria, porque houve até algum conflito. Nós vamos ver nesse capítulo, na sequência aqui, né, América, que houve aí alguns desentendimentos na questão, no quesito alimentação. É muito interessante pensar nisso. Como a natureza existe lá também, os recursos naturais estão disponíveis. Então, as pessoas tendem a ter o mesmo tipo de vida que tinham aqui na Terra. Mesa farta, né? Bebidas excitantes, dilatando os vícios terrenos. Sendo que, na colônia espiritual, o que se quer é promover o progresso evolutivo de cada um. Então, o governador, ele não impôs, ele podia ter baixado um decreto, a partir de agora, mas ele não. Ele não poupou esforços trazendo instrutores de outras esferas elevadas para fazer palestras, explicando como é que funciona esse negócio da alimentação, que ela não precisa ser tão densa como na Terra. Então, esse trabalho foi longo, demorou 30 anos para o governador conseguir resultados, mas ele enfrentou naturalmente muita resistência. Algumas entidades, inclusive, faziam protestos de caráter público, reclamando. E por mais de 10 vezes, segundo o texto, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, porque eles confessavam enfermos que estavam doentinhos, porque a alimentação era deficiente. Uma maneira de pressionar o governador. Isso sem contar os opositores sistemáticos, que inclusive faziam acusações ao governador. Governar núcleo no mundo espiritual nem sempre é tão simples assim, né? Vejam vocês que velhos costumes humanos, né, de questionamentos, às vezes, impiedosos, por implicância, exigências, também ocorreram aí em momentos da existência da colônia Nosso Lar. Aqui, Ulisses se refere a um século antes, que havia exigências, inclusive queriam mesas, lautas, bebidas excitantes, com velhos hábitos humanos. A gente até entende do ponto de vista natural por causa dos condicionamentos trazidos da encarnação terrestre, mas ali é uma outra realidade onde há que se treinar o desapego. Daí a vinda de instrutores, como você se referiu aí, 200 instrutores de uma esfera mais elevada para ensinar novos conhecimentos, inclusive a ciência da respiração e absorção dos princípios da atmosfera, vitais, perdão, da atmosfera. Porque realmente o sistema de alimentação no mundo espiritual é diferente do nosso. Aqui habitamos um organismo grosseiro que precisa de alimentação sólida. No mundo dos espíritos é diferente a situação. Então, aqui a gente fica, nossa, mas vou sentir fome, mas a organização perispiritual é diferente da organização física. Então, o desapego há que ir acontecendo gradativamente dessa necessidade de absorver quantidade de alimento sólido. Então, e houve um embate, inclusive havia muitos matemáticos trabalhando no Ministério do Esclarecimento, e eles faziam contas, não, nós precisamos de proteína, então precisa ter proteína aqui, né? E aí vinha o palestrante de fora, fazia as contas, mostrava para eles que é possível viver sem tanta proteína, sem precisar isso e tudo mais. Então, esse puxa e estica, né, levou tempo.
Deu Olha trabalho que para o governador, né? 30 anos, Américo, é um tempo considerável numa disputa dessa. Não deixou de ser uma disputa, né? Inclusive fazia reuniões com todo mundo. Se aparecesse lá uma assembleia reivindicando, ele recebia todo mundo, ele não desconsiderava ninguém. Eu ouvia-os pacientemente, anotava, diz que estudava a proposta deles, Isso. conferia para ver se era aquilo mesmo. Aí consultava os seus apontamentos, consultava esferas superiores e depois contra-argumentava. Ele não tomou uma medida do dia para a noite, ele levou 30 anos para tomar a medida. Ele tomou uma medida, depois foi levado a tomar uma medida, porque ele, nessas assembleias com indisciplinados e rebeldes diante das condições que se passavam ali, ele chegou um momento, depois de, como você disse, depois de muita conversa, de estudos, de anotações, ele teve que tomar uma decisão. E para ele, governador, foi um desafio imenso também, inclusive de amadurecimento, de aprendizado com tudo isso, exercitando também a tolerância, o amor fraternal, a compreensão com aquelas exigências. Os ministérios, inclusive, se dividiram, há essa informação no capítulo. O capítulo merece ser lido pelo volume de informações aqui constante. Alguns ministérios, por mais de 6 meses, começaram a experimentar aquilo que o governador estava sugerindo. Por exemplo, inalação de princípios vitais da atmosfera. Depois, treinando a respiração para isso. E também misturando água a elementos solares, elétricos e magnéticos. O livro não dá detalhes a esse respeito, mas faz referência, o sinal que há muita coisa a ser vista em detalhe para entendermos melhor tudo isso. No livro não tem referência. Quando a coisa ficou insustentável, porque 1 ou 2 ministérios ficaram com oposição sistemática, e principalmente o Ministério da Comunicação, depois de 30 anos foi obrigado a tomar uma medida drástica, mandou os calabouços do Ministério da Regeneração, que às vezes são usados para conter determinados espíritos, abriu lá os calabouços e teve que mandar prender. Demorou, mas ele conseguiu. E acho que a gente pode mostrar, Orson, a tabela de alimentação que dá para construir lendo os capítulos que vão à frente, mas já dá para falar um pouco deles aqui, se você quiser. Tá aí, ministérios versus alimentação. Então, o André divide aí, aliás, o Lísias, né, que explica isso para o André. No Ministério da Regeneração e do Auxílio, que são os ministérios que trabalham com a mão de obra que vem mais à crosta, tem mais dispêndio de energia, eles vivem lá com verduras, legumes e cereais, frutas e sucos. Interessante notar, Orson, que a horta comunitária da cidade é do lado de fora da muralha. Isso não está escrito nesse capítulo, vai estar escrito mais à frente. Exatamente para que aqueles habitantes daquela esfera que não têm acesso ao núcleo possam se beneficiar se estiverem com fome. Eu fiquei a pensar, Américo, que todas essas questões expostas nesse capítulo aqui, essa tendência a certa rebeldia, de não aceitação às sugestões do governador, isso combina bem com o estágio da índole humana, ainda preso a velhos condicionamentos, precisando desses debates, dessas disputas de pensamentos, etc., que influenciaram ali a harmonia do nosso lar até certo ponto, devido ao governador ter que tomar as decisões. Houve até uma suposta ameaça de invasão de entidades espirituais perturbadas. Tudo isso em função desse desencontro que houve, mas que depois foi atenuado com a ponderação justa do governador, que conseguiu convencer, demonstrar para os ministérios esta nova realidade. E é interessante porque isso mostra os aprendizados que estão em todos nós, os condicionamentos que prevalecem muitas vezes, a dificuldade de desapegar-se de hábitos, porque o hábito da alimentação sólida, abundante, é uma coisa do corpo, né? O espírito não precisa. Tanto é que ele vai falar, você até disse já, da respiração, do uso da água, etc.
Então, mostra mesmo esses treinamentos de desapego necessários. No Ministério da Comunicação e do Auxílio, a alimentação é predominantemente de frutas e sucos. No Ministério da Evolução, que é aquele que tem contato com esferas superiores também, a base é sucos e concentrados. Não ficou claro exatamente o que são esses concentrados, mas há essa referência no texto mais à frente. E, finalmente, no Ministério da União Divina, nós temos água e ar. Já pensou? Água e ar. Já imaginou isso, Américo? E suficiente para alimentar, né? É suficiente. Tem lógica, é o Ministério da União, ora. O interessante, Orson, é que a gente fazia palestras sobre esse capítulo e perguntávamos depois que a gente chegava no Ministério da União Divina e perguntávamos como é que chamava a refeição do meio-dia lá no Ministério da União Divina. O pessoal pensava um pouquinho, aí alguns falavam qualquer coisa e tal, almoço e tal. Não, lá é almoço. Como é que chama? Como é que chama? Como é que chama a refeição da noite? É jantar. 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 Ô, Américo, me diz E o uma café coisa. da tarde? É o lanchar. Como é que a gente vai fazer? Américo, quando eu chegar lá, eu vou chegar, tudo bem, é inevitável perguntar que hora vai ser o café? Que horas a gente toma café da manhã? É inevitável. Eu e Américo, quando desencarnarmos, eu não sei quem vai primeiro, mas aquele que for primeiro, o segundo que chegar, fala: escuta, vamos tomar um café? Você já pensou? Esse é um hábito brasileiro, né? Aliás, acho que é o hábito de todo mundo. Nós vamos sentir falta disso, né? Vamos sentir Talvez que falta. talvez existe, que como existe natureza e existem sementes lá, tanto é que é referência do capítulo 10, o próximo, se não me engano, que as comunidades que trabalham administrativamente têm lá indústrias de manufatura, nós vamos ver isso. E eles entregam pão e roupas àqueles que estão chegando agora, não tiveram tempo de se iniciar nas tarefas. Então, todo mundo tem as suas necessidades básicas, que são pequenas, atendidas, né? É uma coisa interessante. Então, vai faltar o café. Vai faltar o café. Nós vamos sentir falta. Então, vamos aproveitar e tomar café agora, né? Porque depois não vai ter café. Churrasco você pode comer todos aqui. Lá, se você quiser ir para nosso lar. É por isso que tem pouca gente nas esferas superiores. Dá para entender agora por quê. Porque quem quer abrir mão dos prazeres da boa mesa. Então, as esferas superiores estão vazias, né? Mas lá não tem assalto, né? Você tem as necessidades todas atendidas, não tem cansaço. A gente que escolhe, né? Se quiser encarnar, tudo bem, aí você aguenta. Agora, pensando friamente, Américo, friamente mesmo, tem lógica muito grande nisso tudo, né? Porque se você pensar, é uma coisa muito grosseira. A nossa alimentação é uma coisa muito grosseira, né? Então, é natural que realmente mude, se a gente quer evoluir junto com a alimentação também. Você vê que mesmo sendo grosseira e sendo um planeta Terra de expiação e provas, veja a bondade do Criador, que deixou que uma coisa que ainda nós precisamos fosse muito prazerosa. Comer é um hábito prazeroso, né? Só temos que tomar cuidado com o colesterol, o triglicérides. Então, lá não tem esse problema, né? Então, lá não tem esse problema. E deve ser uma coisa prazerosa. Por exemplo, a gente está treinando um netinho, você tem netinhos também, quando a gente passeia com ele, tem um pé de limão na praça, né? Então, a Mara vai lá, pega uma folhinha que já está quase caindo, né? Para não estragar o pé de limão, dá uma dobrada na folha e põe no nariz dele. Ele respira aquilo, de vez em quando pede mais, ele não fala ainda, ele quer cheirar aquele cheirinho do limão, e a gente fala, isso é cheiro de limão.
Então, deve haver coisas muito prazerosas, porque o Criador não ia fazer uma coisa sem prazer para os espíritos mais evoluídos. Ó. Não tem sentido. Então, nós não temos ideia de como é essa absorção das energias, mas diz que deve ser uma coisa fantástica, porque senão não tem graça nenhuma ser espírito evoluído, né? Prefiro ficar na Terra. Américo, mas mesmo na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, com todas as limitações e carências, nós já desfrutamos de muitos prazeres da alma, já desfrutamos de muitos prazeres da alma, né? Então, no mundo espiritual, esses prazeres que você se referiu, inclusive aí da absorção do ar como alimentação, jantar, almoço, né? Essas questões todas, elas já se enquadram num estágio de conexão com a própria vida em sua grandeza definitiva, e não com as grosserias materiais, né? Então, o que as pessoas estão sentindo na pandemia, e às vezes não se dão conta, as pessoas lembram do centro espírita e querem voltar para o centro espírita. É natural esse desejo, a gente quer realmente retornar às reuniões presenciais. Mas o que eles sentem falta mesmo, Orson, são as energias que estão no centro espírita, que é um caldo de mistura entre os frequentadores, os trabalhadores encarnados, mais os trabalhadores desencarnados. Isso dá um caldo de energia que nós estávamos acostumados e agora a gente sente fome de energia. A gente quer estar no centro, quer estar lá, mas não pode ainda. Não é? Então, isso é uma coisa interessante. Vai haver aí a referência ao amor como alimento. A obra de André Luiz faz isso. É por isso que os espíritos se reúnem para essas trocas de gentilezas, de cultura, música, espetáculos, exatamente para que as pessoas absorvam essa energia que vem das trocas energéticas que nós fazemos. Isso nos alimenta. Às vezes você vai aqui na Terra, é um espetáculo maravilhoso, por exemplo, e você sai alimentado, assiste um filme fantástico e você vai dormir muito bem. Por quê? Você se alimentou das boas energias que o filme e o espetáculo trouxeram. Esses exemplos que você deu, Américo, realmente são a verdadeira alimentação espiritual. E eu me lembro que quando a gente está num evento, por exemplo, tá certo que você guarda a expectativa do lanche, da hora do lanche. Mas enquanto você está reunido com o pessoal, os amigos, que você está ali trocando, você não sente fome, porque você está alimentado pelas vibrações à sua volta, da convivência. Digo isso aos amigos aqui que estão nos assistindo, né, que esse momento da gravação é uma verdadeira alimentação para nós. Embora depois daqui a gente vá tomar o café, mas é por condicionamento. Mas esse é um momento de alimentação. A Neuza, outro dia, falou para o filho, né, que estava aqui me observando, e eu estava acompanhando a estreia de um programa que eu mesmo havia gravado, havia subido para o YouTube, então ela falou, olha o seu pai, ó. Ele sobe o vídeo, depois ele acompanha a estreia daquilo que ele viu, fica tudo feliz. Quer dizer, é um verdadeiro alimento isso, né? Um palestrante contou uma coisa engraçada, muito própria dos espíritas. Vamos fazer a noite da pizza, que é para arrumar recurso para assistência social, para aumentar uma sala de aula e tal. Então, alguns companheiros se cotizam, então compram os ingredientes para pizza. Queijo, a massa de tomate, a farinha. Aí, um outro grupo se cotiza, e quase sempre o mesmo, para fazer a pizza. Aí eles fazem a pizza. Aí eles colocam a pizza no forno, e aí eles comem a pizza cujos ingredientes eles compraram e que eles também produziram. E o que sobra, eles compram para levar para casa, os mesmos. Né? Se contar isso aí num país europeu, eles vão dizer assim, mas vocês estão malucos? Né? Todo mundo faz tudo, ainda leva para casa aquilo que produziu. E compra, a gente compra aquilo que a gente mesmo fez. Né? Exatamente, que é para ajudar a casa. Os europeus não se conformam com isso. Eu já escutei histórias desse tipo. Eles não se conformam que a gente faça isso. Mas deixa eu comentar uma coisa, Orson, que está acontecendo. Como nós não temos trocas de energia, as pessoas que convivem na casa, marido, mulher, filhos, né? Alguns poucos filhos, porque nós não temos famílias grandes, né? O que está acontecendo é que algumas pessoas
produzem fluido vital porque a alimentação continua. Todo mundo toma café da manhã, almoça, toma um cafezinho à tarde e janta também, quando não come uma maçã antes de dormir. Então, as pessoas não estão trocando energia. Então, no atendimento fraterno, apareceu aqui alguém com um problema seríssimo, que no primeiro instante dizia ser uma obsessão. Eu perguntei, mas o que está acontecendo? Ana, quando eu chego no portão para cumprimentar alguém da família que vem nos ver de longe, dar um tchauzinho, eu me sinto mal, né? Você se sente mal? Eu acho que é algum espírito. Ah, tá bom, mas quanto tempo dura esse mal-estar? Ah, não, depois passa e vou para casa e melhora. Então, mas qual é o se sentir mal? O que é que você sente? Eu tenho a vontade de vomitar. Mas você vomita? Não. Nada? Nem bile? Não, nada. Mas parece que tem alguma coisa saindo da boca, né? Ah, tá bom. Então, me diga uma coisa, você faz evangelho no lar? Não, então é bom fazer, porque se for espírito, você já vai ajudar fazendo evangelho, né? Aí, o que acontece no evangelho? Ah, no evangelho tem uma abrição de boca, né? E está mais forte agora, na pandemia? Tá mais forte agora. E como é que é a lacrimação? Você chora muito quando faz a prece? Nossa, eu estou lendo o texto lacrimando. E como é que está a mão? Ah, a mão fica suada. Ah, sei. E a coriza, tem também? Ah, tem também. Tem também esse negócio de coriza. O que significa isso? Nós estamos produzindo energia vital e não estamos trocando com ninguém. Isso acumula, Isso. então dá dor nas juntas, a sensação de vômito é porque a pessoa chegava perto no portão, não precisava nem encostar, mas quando as auras se tocam, sai energia daquela que tem mais. E como sai abruptamente, ela não está trocando todos os dias, né? Ela sente mal. É como se ela sentisse que saísse algo da boca. É fluido vital, como se fosse um vômito que não aparece, vômito de fluido vital. Então, tem gente passando mal, com dor nas juntas, sentindo isso, que não sabe que é excesso de fluido vital. A recomendação é: dê passe nos seus filhos, dê passe no marido, na esposa, e se não tiver marido, não tiver esposa e tiver esse problema, dá passe na planta, no cachorro, na calopsita, vai dando passe aí. Você tem que botar para fora a energia excedente, porque senão ela acumula e a gente começa a sentir E esses fazer problemas. vibrações à distância também, né, Américo? Para quem está Também, doente, enviar vibrações, né? também. Esse é um Basta o aspecto. desejo de enviar, os fluidos vitais são liberados, né? Por isso que no Evangelho, por exemplo, a pessoa tem uma abrição de boca danada, está saindo fluido, os espíritos recolhem aquilo e endereçam, ou nem precisa, porque o fluido universal endereça Sim. para o local em que a mente focalizou. Se a gente focaliza uma imagem de alguém com necessidades, esses fluidos vão para lá pelo mecanismo do fluido universal que Kardec explica no Evangelho. Esses aspectos abordados pelo Américo nem sempre são lembrados, porque verdadeiramente isso acontece. Nós estamos no isolamento, sem nos encontrarmos, sem nos abraçarmos, nós somos criaturas táteis, gostamos de nos abraçar, de cumprimentar, então é verdadeiramente isso que ocorre. Então, este capítulo, né, Américo, que cita aí a questão desta luta que teve o governador para convencer e ordenar ali a questão da alimentação no plano espiritual, ela abre uma reflexão bem abrangente para a gente ir se desprendendo desses apegos todos, para não chegarmos lá e sentir tanta falta. Não tem saída. Ser espírito superior, ser espírito evoluído, tem que vencer isso, para nos desprendendo da matéria. Por isso que o espírito puro, o conceito de espírito puro, que está no livro dos Espíritos, não é aquele que sabe tudo do universo, é aquele que não sofre mais a influência da matéria. Ele, É para ser isso. co-criador, precisa ser espírito puro, isto é, ele precisa dominar a matéria. Então, se ele não domina a si mesmo, né, como é que ele vai dominar a matéria? Ele tem que dominar a matéria para construir em plano maior como co-criador. Então, quem quiser chegar Aí, lá, vai se preparando. aí está o segredo da questão toda, influência da matéria. Aliás, é pelo mesmo motivo, Américo, que os espíritos encontram condições de sofrimento no mundo espiritual também,
em regiões sofridas, a influência da matéria, muitas vezes, ali impondo restrições, impondo aflições de toda a monta. Nós talvez não estudemos o livro Voltei aqui, mas no livro Voltei há a referência de que objetos simples, por exemplo, o óculos do autor do livro, né? A caneta dele, os livros da biblioteca, tem uma energia e ele fica imantado com isso. Então, se ele não tiver desapego, a hora do desencarne vai ser mais difícil por causa desse desapego. Agora, nós somos apegados a tudo, então, família, então, nem se fala. Então, é muito difícil desencarnar em planeta de expiação e provas por causa do nosso apego. Mas nós temos que vencer isso. Esse capítulo, ele abre essa perspectiva de análise da questão do apego. Aqui, no caso, ele cita até bebidas excitantes, comida lá, mesas fartas. Então, quer dizer, é realmente apegos à alimentação, tentando manter velhos hábitos humanos. O governador teve que tomar uma providência aí que a gente vai encontrar lendo o capítulo. Algo mais gostaria de acrescentar, Américo? Não, dando parabéns ao governador, a gente nem sabe o nome dele, porque o nome não é citado, mas acho que ele faz uma boa gestão. Se estiver na Terra, avisa quem é para a gente votar nele. Desde que o livro foi escrito, Américo, são 40, são 60, são 80 anos já desde que o livro foi escrito, né? 114 com 80, 194, deve estar chegando aos 200 anos, próximo aos 200 anos aí. Quer dizer, é uma bela gestão. É um belo currículo, é uma bela gestão. Bem, a gente não sabe se ele ainda é governador, não há referências disso nas obras seguintes. Então, até 1944, ou 43, era ele, agora não sabemos. Saberemos quando, se tivermos condições, visitarmos nosso lar. Escuta, o governador ainda é aquele... É aquele que estava lá em 1943? É aquele? Muito bem. Muito bem, minha gente. Nós queremos agradecer a você, a todos que acompanharam mais esse episódio. Encontra-se na descrição do YouTube o poema da nossa Ilza Godinho. A nossa gratidão a você e até a próxima semana, com muita alegria e imensa gratidão. Até mais. Um abraço e até a próxima.